Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Lucas, hoje nos capítulos 7, 8 e finalizando no capítulo 9. Veremos, amados irmãos, em Lucas, capítulo 7, que continua o desenrolar, a narrativa do ministério de Jesus, destacando a sua compaixão, a sua autoridade e interações com vários indivíduos. Este capítulo, amados irmãos, apresenta histórias de fé, de cura, de perdão, mostrando o poder de Jesus e a sua resposta a uma crença genuína nele. Veremos do capítulo 7, entre os versículos de 1 a 10, a respeito da cura do servo do centurião, onde vimos que um centurião romano envia anciões judeus a Jesus, solicitando então a cura para seu servo. O centurião acredita que Jesus pode curar à distância e reconhece a autoridade de Jesus. Jesus elogia a fé do centurião e cura o servo. Esse episódio, amados irmãos, enfatiza o poder da fé e a autoridade de Jesus sobre as doenças. A fé do centurião, independente da sua origem, demonstra que o poder curador e salvador de Jesus não está limitado por fronteiras sociais ou culturais. Amém? Dos versos 11 a 17, aqui veremos a ressurreição do filho da viúva. Jesus, amados irmãos, encontra um cortejo fúnebre para o único filho de uma viúva. Ele fica cheio de compaixão e ressuscita o jovem. Este milagre revela a autoridade de Jesus sobre a morte e o seu coração para aqueles que estão tristes e sofrendo. A história destaca o papel de Jesus como a fonte última de vida e sua compaixão por aqueles que passam por perdas e tristezas. Lucas capítulo 7, dos versículos 18 a 35. Aqui veremos a indagação de João Batista e uma resposta de Jesus. João Batista, amados irmãos, preso por seu ministério franco, envia mensageiros a Jesus para perguntar se ele é de fato o Messias. Em resposta, Jesus aponta suas obras de cura e restauração como evidência de sua identidade. Jesus afirma o papel de João como profeta, mas também declara que o mesmo, o menor do reino de Deus, é maior do que o João. Esta interação aborda as dúvidas de João e enfatiza que o reino de Deus, inaugurado por Jesus, representa uma nova era de oportunidades espirituais. Amém? Lucas capítulo 7, também veremos entre os versículos 36 até o versículo 50, a respeito da unção de uma mulher que era pecadora. Jesus, amados irmãos, é convidado para jantar com um fariseu chamado Simão. Durante a refeição, uma mulher conhecida por seu estilo de vida pecaminoso entra e unge os pés de Jesus com um perfume caro. Ela lava seus pés com suas lágrimas e os seca com seus cabelos. Jesus então aproveita a oportunidade para ensinar sobre o perdão, o amor e a fé. Ele contrasta as ações da mulher com a falta de hospitalidade e apreço de Simão. Essa história ressalta os temas do perdão, da humildade e do arrependimento genuíno. Jesus, amados irmãos, destaca a profundidade do perdão de Deus através da parábola dos dois devedores. O ministério de Jesus, também aqui relatado por Lucas, em vários lugares. O capítulo 7 termina destacando o ministério generalizado de Jesus e o seu impacto nas pessoas em várias regiões. Esta seção, amados irmãos, demonstra o alcance de uma forma universal do ministério de Jesus e o efeito transformador que ele tem sobre aqueles que o encontram. Jesus ele encontrou neste capítulo várias pessoas nos quais foram
atendidas e tratadas pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Iniciando o capítulo 8, Lucas aqui continua, a narrativa do ministério de Jesus, concentrando-se agora em seus ensinamentos, nas parábolas e demonstrações de autoridade. Este capítulo contém várias parábolas e eventos bem conhecidos que destacam temas de fé, a palavra de Deus e o poder transformador de Jesus. E iniciamos essa série de ensinamentos, que tem muita coisa neste capítulo 8, mas vamos iniciar com uma parábola do semeador. Jesus conta a parábola do semeador, irmãos, ilustrando como a recepção da palavra de Deus vai entre os diferentes tipos de coração ou solo. As sementes que caem no caminho, o solo pedregoso, os espinhos e a terra boa representam diferentes respostas à mensagem. A parábola sublinha a importância de corações receptivos que permitem que a palavra crie raízes e produza frutos. Esta parábola, ensina o significado da fé genuína, os desafios que os crentes podem enfrentar e o papel da condição do coração na recepção e retenção da palavra de Deus. Dos versos 16 a 18, aqui veremos a respeito da lâmpada e um candeeiro. Jesus ensina que, assim como uma lâmpada não deve ser escondida, mas colocada em um candeeiro para fornecer luz, a mensagem de Deus deve ser compartilhada abertamente. Ele enfatiza a ideia de que quem tem mais entendimento receberá mais revelação, enquanto quem não dá ouvidos à palavra pode até perder o que tem. Esse ensino, irmãos, incentiva os crentes a viver de uma forma que reflita abertamente a verdade da palavra de Deus e a continuar buscando compreensão e crescimento em sua fé. Amém? Versos 19 a 21, veremos a respeito da verdadeira família de Jesus. A família biológica de Jesus vem buscá-lo, mas ele usa esta situação para ensinar que eles que fazem a vontade de Deus são sua verdadeira família. Essa afirmação sublinha a ideia, irmãos, de que laços espirituais são tão significativos, se não mais, do que os relacionamentos biológicos. Esse ensinamento destaca a unidade espiritual entre os crentes e a importância de seguir a vontade de Deus na vida. Amém? Versos 22 a 25, veremos aí um texto muito conhecido, que é Jesus acalmando a tempestade. Aleluia! Jesus, irmãos, e seus discípulos são pegos por uma forte tempestade enquanto cruzam o mar da Galileia. Jesus acalma a tempestade com uma palavra, demonstrando sua autoridade sobre a natureza e sua capacidade de trazer paz em meio ao caos. Esse evento, amados irmãos, nos ensina que o poder divino de Jesus e a necessidade dos discípulos de ter fé, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Amém? Dando continuidade, irmãos, a essa série de parábolas e ensinamentos e autoridades de Jesus, veremos no versículo 26 a 39 do capítulo 8, Jesus curando um homem possuído por demônios. Aqui Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios. Ele expulsa os demônios em uma manada de porcos, e o homem é restaurado ao juízo perfeito. Porém, irmãos, a população da região fica com medo e pede para Jesus ir embora. O homem curado quer seguir Jesus, mas Jesus o instrui a compartilhar seu testemunho com o seu próprio povo. Essa história ilustra, amados irmãos, a autoridade de Jesus sobre o reino espiritual e a sua compaixão ao mesmo tempo pelos indivíduos mais marginalizados pela sociedade. Também destaca as diferentes respostas que as pessoas podem ter às suas obras milagrosas. Amém? Versos 40 a 56, veremos aqui Jesus curando uma mulher e ressuscitando a filha de Jairo. Jesus cura uma mulher com um problema de sangramento de longa data
e então ele ressuscita a filha de Jairo dentre os mortos. Esses milagres demonstram o poder de Jesus sobre a doença e também a morte. Esses eventos, amados irmãos, de cura mostram a compaixão de Jesus, sua capacidade de trazer cura e vida, e seu desejo de conexão pessoal com aqueles que vêm a Ele com fé. Em resumo, o capítulo 8 apresenta Jesus como um curador e um professor poderoso e compassivo. O capítulo apresenta parábolas que abordam a condição do coração, ensinamentos sobre a importância de compartilhar a palavra de Deus e vários eventos milagrosos que demonstram a autoridade de Jesus sobre a natureza. As doenças e as forças espirituais ao longo desses relatos, os temas da fé, da transformação e da primazia das relações espirituais aqui são evidentes, amém? Iniciando agora, amados irmãos, o último capítulo, capítulo 9, finalizando aí o cronograma, Lucas capítulo 9 continua a fornecer um relato detalhado do ministério, dos ensinamentos e das interações de Jesus com vários indivíduos. Este capítulo, irmãos, contém eventos significativos, como o envio dos 12 discípulos, a alimentação dos 5.000, a confissão de Cristo por Pedro, a transfiguração e os ensinamentos de Jesus sobre o discipulado. Então vemos que no capítulo 9, entre os versículos de 1 a 6, que aqui Jesus enviando os 12 discípulos. Jesus, irmãos, envia os 12 apóstolos, capacitando-os a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Ele os instrui a confiar na provisão e na hospitalidade de Deus, não acumulando pertences pessoais. Este evento, irmãos, marca um passo significativo na formação dos discípulos e na sua participação na missão de Jesus. O envio dos discípulos sublinha o seu papel como embaixadores do reino, enfatizando a importância da confiança na provisão de Deus e o poder transformador da sua mensagem e obras. Versículo 10 a 17, aqui veremos a alimentação dos 5.000. Jesus, amados irmãos, realiza uma alimentação milagrosa, multiplicando uma pequena quantidade de comida para saciar a fome de uma grande multidão. Este evento demonstra a compaixão de Jesus pelas necessidades físicas e sua capacidade de prover abundantemente. Também prenuncia o maior alimento espiritual que ele oferece. A alimentação dos 5.000, amados irmãos, aponta para Jesus como o pão da vida, que sacia a fome espiritual mais profunda da humanidade. Amém? Versos 18 a 22, aqui veremos a confissão de Cristo de Pedro. Jesus, amados irmãos, pergunta aos seus discípulos o que as pessoas dizem que ele é. E então pergunta-lhes diretamente. Pedro, falando em nome dos discípulos, declara que Jesus é o Cristo de Deus. Jesus, então, os instrui a não contar a ninguém ainda, pois sua identidade e missão ainda não são totalmente compreendidas. A confissão de Pedro destaca o reconhecimento da identidade divina de Jesus e o papel central da missão de Cristo no plano de Deus. Versos 22 a 27, no capítulo 9, Jesus aqui ele prediz sua morte e também a sua ressurreição. Amém? Após a confissão de Pedro, Jesus revela aos seus discípulos que ele sofrerá, será rejeitado, morto, porém, amados irmãos, ressuscitará. Ele também fala do custo do discípulo, enfatizando a abnegação, e tomar a cruz para segui-lo. Essa passagem sublinha a natureza sacrificial da missão de Jesus e o apelo para que os seus seguidores se comprometam com ele, mesmo face aos desafios e ao sofrimento. Lucas capítulo 9
entre os versículos 28 a 36, aqui veremos a questão da transfiguração. Jesus, amados irmãos, leva Pedro, João e Tiago ao alto de uma montanha, onde ele é transfigurado diante deles. Sua aparência muda e aparecem Moisés e Elias, conversando com ele sobre sua partida. Uma voz do céu afirma Jesus como o Filho amado de Deus e instrui os discípulos a ouvi-lo. A transfiguração proporciona um vislumbre da glória divina de Jesus e de sua continuidade com a lei de Moisés e os profetas Elias. Afirma então a sua identidade e missão únicas. Texto maravilhoso esse, hein? Versos 57 a 62, aqui veremos ensinamentos sobre discipulado, irmãos. Jesus ensina sobre o custo de segui-lo, enfatizando a prioridade do discipulado sobre o conforto e apegos pessoais. Ele desafia aqueles que o seguem a comprometerem-se totalmente e a não serem prejudicados pelas preocupações mundanas. Amém? Os ensinamentos de Jesus sobre o discipulado enfatizam, amados irmãos, a necessidade de um compromisso radical e de um foco inabalável no reino de Deus. E resumindo aí todo o capítulo 9, com tantas ações de Deus por intermédio de Cristo, Lucas, amados irmãos, no capítulo 9 mostra a autoridade, a identidade e as exigências do discipulado de Jesus. O capítulo apresenta milagres, ensinamentos fundamentais e momentos de revelação que aprofundam a compreensão da missão de Jesus e da natureza do verdadeiro discipulado. Os acontecimentos deste capítulo ilustram a compaixão de Jesus, a identidade divina e seu apelo a seguidores dedicados que priorizem o seu reino acima de tudo. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura do dia de hoje, de Lucas, capítulo 7, 8 e 9. Eu desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade neste projeto maravilhoso de leitura das Sagradas Escrituras. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.